A sua opinião é importante? A minha opinião é necessária? Será? Hoje o assunto é opiniões e o impacto que as opiniões podem ter na vida das pessoas, positivos ou negativos. Eu sou Wagner Olímpio. Eu sou Maíra Volpe. E nós estamos em mais um episódio do Caiu na Teia. E aí, Maíra, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre opiniões. Opiniões. Eu tenho a minha, você tem a sua? Eu tenho a minha. Você fala sempre a sua? Não, nem sempre. Às vezes é melhor nós guardarmos a nossa opinião para nós. Vamos falar sobre assuntos da atualidade? Vamos. Cantora Bruna Carla, cantora gospel, falou aí num podcast que ela se recusaria a cantar num casamento gay. E, inclusive, eu acredito que era um amigo dela, se eu não me engano. E ela ainda fez um pronunciamento que os gays vão pro inferno, que isso é muito negativo. É a opinião dela. É a opinião dela. Talvez do grupo dela. Necessário falar, Maíra? Então, nós, enquanto psicanalistas, tá? É importante a gente trazer isso pra vocês, porque assim, a gente não tá aqui pra falar sobre religiões, né? A gente tá aqui enquanto psicanalistas. Então, dentro da psicanálise, eu tô trazendo isso porque é importante vocês entenderem por que a gente enxerga dessa forma e por que é necessário a gente ter esse olhar. Quando você tem a formação dentro da psicanálise, você estuda muito filosofia, Sim. né? E dentro da filosofia, você percebe que religião é algo muito pessoal, gente. A sua crença, ela é muito pessoal. É a sua É crença, a né? sua crença, é no que você acredita. Não tem problema você acreditar naquilo, mas você não pode impor isso às pessoas e tornar isso como uma lei universal, onde as pessoas não possam ser o que elas querem ser, porque você acredita que aquilo é errado, né? Exatamente. E isso impacta diretamente na vida das pessoas, isso traz traumas para as pessoas, né? A gente vai trazer um pouco disso, claro, um pouco superficial, porque a gente tem um vídeo curto, né? Sim. Mas a gente quer trazer porque é importante, gente. A gente tá num momento onde todo mundo tem a sua crença, todo mundo tem a sua religião e tudo bem, né? Mas a gente precisa respeitar a individualidade do outro, a gente precisa respeitar o sentimento do outro, né? Principalmente quando você é uma figura pública, né? Não é a ideia falar sobre a pessoa, né? É uma Exato. cantora maravilhosa aí. A gente tá falando sobre a opinião e o impacto que isso pode ter na vida das pessoas. Então imagina que uma criança, né, que está se descobrindo aí homossexual, ou de repente uma pessoa que está com sérios problemas e de repente ali tá pensando em suicídio, em fazer alguma coisa ruim contra si, escuta um discurso desse. É perigoso, né? É muito. Ou de repente uma pessoa que tem uma frustração ou um ódio muito grande, escuta um discurso desse. Se você vai pro inferno, não precisa te respeitar, né, Maíra? Então eu posso bater na Maíra, porque ela não vale nada pra Deus, então pra mim não vai valer nada. Então, na realidade, a nossa reflexão aqui é sobre o impacto que uma opinião pode ter na vida de uma pessoa. Porque se você fala pro seu grupo, ok, todo mundo vai escutar, te aplaudir, falar maravilhoso, ok, o grupo que pensa igual a você. Mas quando você joga isso no vento, né? Eu assisti um filme há muito tempo atrás, que falava sobre isso. Ela falava, pega um travesseiro e vai no alto da torre e solta o travesseiro de penas, o vento vai levar. Você faz isso e você nunca mais vai conseguir recolher todas aquelas. Você não sabe aonde pode chegar a sua opinião. Se pode chegar a uma criança, a uma pessoa que está à beira de suicídio, a uma pessoa que já está com sérios problemas psicológicos, a uma pessoa que está pensando em cometer um ato de agressão, alguma coisa com um determinado grupo. Quando ela escuta isso, pode reforçar, ainda mais vindo de uma figura pública. Então, opinião é algo muito perigoso. E a gente tem mais um assunto polêmico aí, a atriz Clara Castanho, né, que teve um filho e teve toda uma repercussão aí de fofocas, de conversas que tivemos sobre isso. O que você acha disso, Maíra? Eu, como uma boa psicanalista e boa feminista também, que eu acho que é impossível você ser uma mulher, você ser também uma psicanalista e você não esbarrar, né, no feminismo. Quando eu penso nisso, primeiro que eu penso assim, a pessoa quando ela comenta sobre uma mulher, né, que no caso dela, ela foi estuprada, né, ela descobriu que ela estava grávida já num período onde provavelmente não daria pra fazer o aborto. Então ela continuou a gravidez, né? Então, Só ok. falar, inclusive é permitido por lei, né? Permitido por lei. Até um determinado permitido tempo, por em casos de estupro, né? Exato. Mas já quando ela descobriu, já tinha passado desse caso. Exato. E aí, ela teve o bebê e ela colocou essa criança pra adoção, tá, gente? Então, assim, nós tivemos 2 comentários de 2 jornalistas um pouco mais conhecidos, né? Que eu nem vou trazer muito a fundo, que a proposta não é essa, que eu acho que foi o Léo Dias e a Fontinelli, a Antônia Fontinelli, uma coisa assim. Sim. E eles também trazendo pra esse lado de, tipo assim, a conta vem, sabe? E eu acho que é importante, novamente, olha como é importante a sua opinião, né? O quanto a sua opinião é necessária, entende? Você, enquanto jornalista, será que a gente tem que trazer a opinião? Ou será que a gente, né? Assim, primeiro que a gente já tá invadindo, né? A gente não vai nem entrar nesse lugar, mas assim, o quanto a sua opinião é necessária? O quanto você trazer a bagagem da sua crença pra um lugar, porque assim, a internet hoje... É o vento, você jogou as penas no vento. Já era. Uma Chega vez que tudo você no jogou, você não sabe quem você vai alcançar. E essas pessoas, novamente, figuras públicas.
que tem um alcance muito maior. Então, assim, graças às pessoas terem um juízo, assim, estão abraçando, né, a Clara, mas, assim, poderia ser diferente, né? E, assim, ela já foi estuprada, ela já teve que ter um filho, gente. Não é fácil. Você imagina você levar uma gestação, você ter a criança, e diz que os abusos, enfim, foram profundos. O quanto a sua opinião não é necessária. É isso. Não é necessário. Se você não for somar na vida da pessoa, não é necessário. Você trazer informação é uma coisa. E olhe lá também, porque tem coisas também que você tem que tomar cuidado. Mas se é o seu trabalho trazer informação, trouxe a informação. Mas a opinião, isso que é pesado, porque você influencia. Então, se eu trago uma informação, eu trouxe uma notícia e deixei lá. É livre para que as pessoas possam ter liberdade de interpretar. Mas quando eu já coloco subentendido alguma coisa ali, a conta vem, alguma coisa desse tipo, eu estou influenciando as pessoas que estão vendo aquela notícia já a pensarem daquela forma, negativamente. E qual o impacto que isso pode ter, né, sobre a vida de uma mulher que foi estuprada, que teve que levar uma gravidez, ali 9 meses tendo um relacionamento com uma criança que ela sabe que foi através de um abuso. Então, imagine os traumas emocionais. Ela fez a escolha de fazer a adoção, né? Foi a escolha que ela fez, talvez foi o que ela pôde fazer naquele momento. Não cabe a mim julgar, né? Se é certo ou se é errado. Eu acho que certo e errado é uma coisa muito relativa. O que é certo para mim pode não ser para outra pessoa. Então, a nossa reflexão aqui hoje é o cuidado que nós temos que ter com as nossas opiniões, com aquilo que a gente fala. Você pode ter a opinião que você quiser. Eu posso ter a opinião que eu quiser. Mas tem opiniões que a gente guarda pra nós. E aí eu faço uma escolha. Tá, eu não gosto daquilo ali, eu simplesmente não escolho aquilo pra mim. Mas eu não preciso falar isso pra todo mundo. Olha, isso é uma lei, é assim, isso não é bom. Eu estou, de certa forma, fazendo uma propaganda negativa ou, de repente, uma propaganda positiva de outra coisa, né? Então, há opiniões e opiniões. Você tem o direito de ter a sua opinião e tem o direito de expressar? Tem também. Mas antes de expressar, pense no impacto que essa opinião pode trazer na vida das pessoas, negativo ou positivo. Se você não vai estar influenciando um grupo a pensar da mesma forma que você. Porque ninguém tem a verdade absoluta, ninguém é dono da verdade. Essa é a reflexão que a gente quer trazer aqui hoje, com o cuidado da sua opinião. Direito de se expressar, todo mundo tem. Mas antes de se expressar e machucar uma outra pessoa, pense que alguém pode também fazer o mesmo com você. Talvez você não vai gostar. E o quanto, acho que é importante a gente trazer isso. Por que a gente está trazendo isso no olhar, né, da psicanálise? Porque essas pessoas que elas sofrem esses tipos de... Elas sofrem pela opinião do outro, né? O quanto isso vai trazer traumas para aquelas pessoas, sabe? Tem gente que precisa de anos de terapia para conseguir resgatar, para conseguir voltar ao momento que aquilo que aconteceu, sabe? Aquilo, gente, são pessoas, são vidas. Então, assim, tudo bem você ter a sua crença, tá? E eu não tô falando de nenhuma específica. Mas você tem que pensar que a minha opinião vai causar um transtorno, vai causar um problema para aquela pessoa? Porque se você acredita que é errado, ok. Mas não que você tenha o direito de ferir a pessoa num nível onde ela precise de anos de terapia, né? Onde ela carregue isso na vida dela por anos. Vocês imaginam, às vezes você tem uma pessoa que não gosta tanto de você e aquilo te incomoda. Você imagina o que é uma figura pública falar em um país, ou se não, um mundo, dependendo do nível, contra aquela pessoa, gente. A gente tem que se preocupar com o outro. É necessário a gente ter empatia. É necessário a gente trabalhar a empatia. É necessário. Se a gente quer um mundo melhor, como todos falam, eu acho que é necessário praticar a empatia. Se você sofreu algum tipo de trauma, de repente de situação difícil por conta da opinião de alguma pessoa, de repente de uma religião, ou de um grupo de pessoas, ou da sua família, ou de... Enfim, se de alguma forma você se sentiu invadido, invadida, ofendido com alguma opinião, comenta aí, coloca nos comentários, vamos abrir essa roda de discussão. Exatamente para isso. O que você acha sobre opinião? A gente tem que falar mesmo? Tudo que pensa, tem que sair falando, sem se preocupar? É direito seu, é assim mesmo? Ou você também concorda com o ponto de vista de que algumas opiniões têm que ser guardadas para nós, que a gente, antes de expressar a nossa opinião, tem que pensar se aquilo é uma verdade absoluta só para mim ou para o todo, né? E o impacto que isso pode ter na vida de outras pessoas. Exatamente. Eu gostaria de trazer também a reflexão de vocês entenderem que quando a gente fala de psicanálise, parece que tá muito distante, né? Parece que é uma coisa, tipo... As pessoas têm um pouco de preconceito com psicanálise, né? Mas, gente, é necessário. Façam 1, 2 vezes. Vocês vão ver o quanto é necessário. Tem coisas guardadas dentro da gente. Tem traumas também. Então, assim, existem coisas que precisam ser trabalhadas e precisam ser trazidas para que você possa ressignificar essas coisas. Essa é a real importância, né? De você conseguir trazer essas emoções, trabalhar isso e conseguir viver e ir adiante sem traumas, sem esse apego com o que já passou e com o passado, com o que te feriu. Muito bem, então deixa aí a sua opinião.
Lembrando que psicanálise, psicoterapia, seja um psicanalista, psicólogo, não é uma coisa só para quem tem algum desequilíbrio, ou quem é Não. louco e tá doente. Não, gente. Todas as pessoas precisam de terapia. É exatamente para você não chegar num ponto de desequilíbrio, num ponto onde você se descontrole, desenvolva alguma neurose, psicose, algum problema muito grave. Então é para isso que você faz terapia, para manter esse equilíbrio. Terapia é para todas as pessoas, não é só para quem está doente, não. É para que nós não fiquemos doentes, né? A terapia é uma prevenção. É uma prevenção. Fica a dica aí para vocês. Fica a dica. Então, pessoal, comentem aí a opinião de vocês. Nós vamos ficar por aqui e logo, logo tem mais um episódio. A gente vai trazer mais alguns temas interessantes para vocês. Beijo grande. Beijo.